bem-vindos. Para aqueles que ainda estão mais atrás, sei que estão de pé, mas poderão sentar-se nas laterais um pouco mais à frente, se quiserem estar mais junto de nós. Bom dia a todos. Em nome da direção da Escola Profissional Tondela, gostaria de agradecer a vossa presença, em especial hoje do Sr. Secretário de Estado, que está connosco, para quem eu peço desde já uma salva de palmas e agradeço a sua presença. Muito obrigada ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário por estar junto de nós neste pequeno concelho do interior de Tondela, mas que tem muitas e boas instituições e entidades, e a Escola Profissional de Tondela é uma delas. Muito obrigada pela sua presença. Também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tondela, o Dr. Carlos Marta, muito obrigada, e eu desta forma já estou no fundo a apresentar um pouco a nossa mesa, mas já lá vamos. Estamos aqui então para dar início àquilo que será uma semana de comemorações dos 20 anos da Escola Profissional de Tondela. É verdade, já passaram 20 anos. É uma data bastante simbólica e por isso a direção da escola decidiu não deixar passar esta data em branco e precisamente fazer e realizar uma série de iniciativas que começam hoje nesta sessão solene. Aliás, já começaram há bocadinho com o descerrar de uma lápide, portanto, no átrio da nossa escola, comemorativa relacionada com esta efeméride. Como eu dizia, não é uma data qualquer, são 20 anos, são 2 décadas ao serviço da educação e da formação, como refere precisamente o nosso slogan. Portanto, em meu nome e em nome da direção, e suponho que de todos aqui presentes, espero que tudo corra pelo melhor, que seja uma data realmente que fique na nossa memória. Todos nós que fazemos parte desta família que é a Escola Profissional de Tondela. A todos saúde então mais uma vez, diretores, professores, funcionários, pais, alunos e também a todas as entidades presentes e convidados. Também, de uma forma muito especial, uma saudação aos ex-diretores da Escola Profissional de Tondela que estão hoje connosco, que estão aqui presentes e que nos honram com a sua presença, e refiro-me ao Dr. Felisberto Figueiredo, ao Dr. José Torres Jesus, ao Dr. Carlos Marta e ao Dr. João Carlos Figueiredo, que foram ex-diretores desta casa e para quem eu também, desde já, peço uma salva de palmas. Presentes também na mesa o nosso diretor pedagógico, o Sr. Engenheiro José Dias, e o Dr. Miguel, diretor da Escola Profissional de Tondela, quem eu passava já de imediato a palavra para a sua intervenção nesta sessão de abertura. A todos, muito obrigada. Funcionários, pais e encarregados de educação, estimados alunos, comunicação social, restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme prazer que nos dirigimos a todos, dando uma palavra de boas-vindas a esta cerimónia que assinala de forma simbólica as comemorações do 20º aniversário da Escola Profissional de Tondela. Queria, neste momento, começar por dirigir ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Dr. João Granjo, as nossas primeiras palavras, testemunhando-lhe o agradecimento da Escola Profissional de Tondela ao concedermos a honra da sua presença nesta simples, mas tão importante sessão da vida da nossa instituição. Bem-aja. Permitam-me também uma palavra muito especial, como não podia deixar de ser, à altura em que comemoramos o 20º aniversário, referir a memória, referir o passado e a este propósito, nesta oportunidade, à altura em que assinalamos estes 20 anos de vida, uma figura incontornável da história da nossa instituição, pelo seu contributo enquanto grande impulsionador deste projeto, referimos-nos, claro está, ao seu primeiro diretor, ao primeiro diretor da Escola Profissional de Tondela, Dr. Carlos Marta, atual Presidente da Câmara Municipal. Para ele, o nosso enorme reconhecimento e aplauso. Senhor Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, a Escola Profissional de Tondela foi criada em 1993 para, a nível local e regional, desenvolver uma intensa e importante atividade educativa e formativa de um número muito significativo de jovens quadros intermédios, hoje mão de obra qualificada,
constituindo-se deste modo uma mais-valia para a economia da nossa região. O facto de a formação se centrar em áreas técnicas essenciais ao tecido produtivo local e regional torna a missão da nossa escola ainda mais importante neste contexto que a envolve. A nobre missão de servir as empresas, participando desse modo como uma peça decisiva do processo de crescimento e de desenvolvimento económico. Nesse sentido, na sua gênese, estiveram cursos de qualificação ligados à manutenção industrial, na variante de eletromecânica e mecatrónica automóvel, e de eletrónica, automação e comando, e que dão hoje, como no passado, uma resposta ao significativo peso industrial que o concelho de Tondela tem hoje na nossa região. Consciente e atenta à mutação das necessidades efetivas do mercado de trabalho, a Escola Profissional de Tondela foi desenvolvendo ao longo do tempo outras ofertas ao longo deste percurso de 20 anos, nas mais variadas áreas que passam por áreas de mecatrónica, mecânica gás, informática de gestão e restauração, entre muitas outras. A interpretação atenta e permanente daquela que é a evolução económica e social do concelho e da nossa região e das vicissitudes por que vai passando tem sido, segundo queremos, um dos fatores de sucesso da escola, como instrumento ao serviço de uma determinada política de desenvolvimento económico. Temos procurado sistematicamente identificar os setores socioeconómicos presentes na região e caracterizar com rigor os perfis profissionais necessários ao seu desenvolvimento, conhecer o impacto das atividades da escola na região, identificar e caracterizar os público-alvo e o mercado potencial, identificando também as necessidades de formação inicial e contínua na região. O objetivo é claro, é ajustar as respostas formativas às necessidades reais do mercado de trabalho, proporcionando-lhe a qualificação de mão de obra especializada à medida das empresas e identificadas com a cultura dessas mesmas empresas. Nesta conformidade, a Escola Profissional de Tondela tem, nas parcerias estabelecidas com um número muito significativo de empresas e entidades na região, uma das mais-valias da sua forma de estar. A formação e qualificação para as necessidades de mão de obra, tecnicamente preparada, efetivamente necessárias, são, como referi, a grande mais-valia desta escola, que se socorre igualmente de indicadores e pareceres emitidos por entidades de referência nesta matéria, como, por exemplo, o IFP, a Associação Industrial da Região de Viseu, a Associação Comercial de Viseu, o município de Tondela ou a Comunidade Intermunicipal da Região de Lafões. Esta ligação que a nossa escola, diríamos, umbilical, tem com as empresas, estende-se ainda à realização de estágios, visitas, realização de provas de aptidão profissional nas empresas ou na escola, com a presença das empresas, doação de equipamentos e parcerias para a formação e certificação evidenciada pelas centenas de protocolos celebrados. Para isso, está a ser feito um grande investimento na melhoria das instalações e, muito particularmente, nos equipamentos e nos espaços oficinais que são o coração da nossa atividade formativa, a partir dos quais se dá o primeiro passo para a integração dos nossos alunos nas empresas. A testar esta realidade estão as sucessivas solicitações, quer de estagiários, quer pedidos de indicação de candidatos para ofertas de emprego disponíveis, mas outras áreas e outros contributos têm sido também feitos pela nossa escola. Em primeiro lugar, uma vocação inclusiva como parte integrante deste projeto. Em relação aos alunos que nos procuram, e em especial daqueles que revelam mais dificuldades, a escola tem, nas áreas para as quais tem os recursos físicos necessários e os recursos humanos qualificados, tem, dizíamos nós, contribuído para dar respostas de formação a jovens com insucesso escolar, orientando-os para formações profissionalizantes e evitando a sua saída antecipada ou precoce. Assim, no ano de 2006-2007, iniciámos o funcionamento de cursos de educação e formação de nível 2,
neste caso particular, nas saídas de serralheiro mecânico e de mecânico de veículos ligeiros, mantendo-se este último ainda atualmente em funcionamento. Também na área da qualificação de ativos e de inclusão social e profissional de adultos, empregados e desempregados, temos dado um forte contributo, designadamente na oferta de cursos de formação de adultos, de formações modulares certificadas, de formação destinada a desempregados e para a inclusão de públicos desfavorecidos, bem como na formação pedagógica de formadores. Outra dimensão relevante prosseguida por esta escola são os projetos de cooperação transfronteiriça, envolvendo largas dezenas de alunos, de que destacamos alguns países de língua oficial portuguesa. Senhor Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, celebramos este ano exatamente 20 anos sobre o arranque das primeiras aulas na Escola Profissional Tondela. Nessa altura, cerca de 40 jovens, na maioria naturais deste concelho, iniciaram um percurso formativo de 3 anos, no caso particular, nos cursos de Eletrónica, Automação e Comando e de Manutenção Industrial, variante Eletromecânica. Com eles, um grupo de professores, na generalidade provenientes da então Escola Secundária Tondela, arrancaram para a construção de uma resposta às necessidades das nossas empresas. Deste primeiro passo até à data, 20 anos depois, comemoramos foi um instante e verificamos que a Escola Profissional de Tondela cresceu das suas pouco mais de 4 dezenas de jovens alunos para os atuais 370 alunos, distribuídos pelos atuais 6 cursos técnicos e provenientes de regiões cada vez mais distantes. Até o momento, a Escola Profissional de Tondela já certificou mais de 1.200 alunos com cursos profissionais de dupla certificação, neste caso escolar e profissional. Se este facto constitui motivo de satisfação, a verdade é que tal entusiasmo deve ser um estímulo para não nos acomodarmos, uma vez que manter o mesmo número de alunos do ano anterior será, a cada ano que passa, um objetivo cada vez mais difícil de alcançar. Para além do cuidado que colocamos na cultura e no rigor dos processos formativos, temos bem presentes as novas exigências suportadas numa base cultural e científica. Aos jovens de hoje, exige-se que, para além de serem portadores de excelentes conhecimentos de base, sejam igualmente possuidores de instrumentos e ferramentas que reputamos de fundamentais para alcançarem o sucesso pessoal e profissional. A adaptabilidade e a mobilidade são características numa sociedade em permanente mutação. As escolas devem, pois, neste sentido, formar e preparar os jovens não só para o exercício da atividade profissional, mas também para a inovação, para a iniciativa e para a autoaprendizagem permanentes. Deste modo, pretende-se dar continuidade à formação e à consolidação do projeto educativo da nossa escola, rentabilizar os recursos físicos existentes e dar continuidade às experiências positivas já adquiridas. Nesta oportunidade, queria aqui deixar uma referência especial aos anteriores diretores, o Dr. Carlos Marta, o Dr. José António, o Dr. Felisberto e o Dr. João Carlos Figueiredo, enquanto antigos diretores desta escola, e também ao Dr. José Carlos Diniz, anterior diretor pedagógico. Igualmente uma palavra de reconhecimento a todos os que connosco trabalharam ao longo destes 20 anos, docentes, colaboradores e alunos, não esquecendo as entidades parceiras e a comunidade que muito contribuíram e partilharam destes pequenos sucessos e conquistas da nossa escola. O reconhecimento, claro está, aos pais e aos encarregados de educação pela confiança que demonstram ao escolherem esta escola como companheira no caminho educativo dos seus filhos ou dos seus educandos. Uma palavra também de estímulo a todos aqueles que continuam connosco a contribuir para o crescimento desta nossa escola. É convosco que queremos continuar a construir uma escola cada vez mais competitiva, capaz de responder às exigências do mercado, mas também sempre atenta às expectativas dos nossos jovens alunos e às necessidades das nossas empresas. Uma palavra de agradecimento ao município de Tondela e à Associação do Desenvolvimento da Região de Tondela e de forma muito especial aos seus presidentes, respectivamente o Dr. Carlos Marta e o Dr. José António,
pela confiança que depositam nesta instituição e pelo total apoio e disponibilidade que têm demonstrado para com este projeto, sempre em respeito pela sua autonomia. Por fim, uma referência ainda à nossa cidade e ao nosso concelho, bem como a toda a vasta região que a nossa escola serve, pela forma solidária e amigável que sempre demonstraram e trataram com a nossa escola, pela colaboração, por essa disponibilidade, pelo apoio, pela simpatia e pela união de esforços, contribuindo desta forma para o nosso crescimento sustentado. Senhor Secretário de Estado, minhas senhoras e meus senhores, neste processo de crescimento social e económico do nosso concelho e da nossa região, de que queremos participar como parceiros ativos, como também gostamos de referir como a mais importante fábrica desta nossa região. A este propósito, dizer-vos que podeis contar connosco, neste caso concreto, prosseguindo deste modo a estreita cooperação e solidariedade institucionais, um dos segredos, também como gostamos de referir, segundo queremos, para o desenvolvimento da nossa terra. Muito obrigado. Bom dia a todos, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara, permitam-me que nas pessoas de Vossa Excelência cumprimento todos os restantes elementos da mesa. Uma saudação também para os senhores vereadores, a senhora delegada regional dos serviços educativos, também uma palavra de apreço pelos representantes das entidades empregadoras, representantes do Centro de Emprego, membros da Assembleia Municipal, caríssimos alunos, professores, funcionários, senhores representantes da comunicação social, senhores também agentes da autoridade, restantes convidados, minhas senhoras e meus senhores. É muito bom quando voltamos a um sítio onde fomos felizes. E eu fui feliz, não escondo, na Escola Profissional de Tondela. Há experiências que nos marcam para o resto dos nossos dias. E essa marca positiva, diga-se, não se vincula a um acontecimento ou a um único momento. Constitui-se numa soma de afetos, recordações, realizações, lutas alcançadas, desejos concretizados que culminaram num sentimento de dever cumprido. Não vos escondo. É isso que sinto quando olho para trás e a esta distância recordo a extraordinária experiência de ter sido diretor da Escola Profissional de Tondela durante 4 anos. Quando, em outubro de 2005, passei os portões da entrada da escola para assumir as responsabilidades na direção daquela casa, e de uma casa que tinha iniciado um projeto 12 anos antes, não me assolaram, como seria normal, as recordações de quem tinha estudado naquele local do 7º ano ao 12º ano. A minha preocupação, confesso, prendia-se com o futuro. E o meu pensamento, resumia-se num único desejo: que contributos posso dar para o reforço deste projeto que já na época era uma referência na região. E cedo elegemos como prioridade os alunos. Uma escola pode ter boas instalações, que é o caso, pode ter professores dedicados e empenhados, que é o caso, pode ter funcionários e colaboradores atentos, que é o caso, mas se não tiver alunos, pode ter tudo e ser tudo, mas não será uma escola. Os alunos tiveram o primado das preocupações, dos projetos, das estratégias, na missão da nossa escola durante aqueles 4 anos. Com eles e por eles passou toda a prioridade de atuação. Eleita a prioridade, na fase seguinte delineámos uma estratégia que visava abrir ainda mais a escola à comunidade, promovendo iniciativas e realizações que catapultassem a EPT para um patamar de excelência. Fernando Pessoa diz-nos que o homem é do tamanho do seu sonho. E nós sonhámos muito, confesso. Também trabalhámos muito. Mas, caros amigos, todos sabemos que concretizar os sonhos dá trabalho, mas vale a pena. Com a dedicação dos professores e com o contributo indispensável dos restantes funcionários, a Escola Profissional de Tondela consolidou o seu percurso assente em valores e referências que dignificam não só quem nela presta serviço, mas, sobretudo,
quem nela recebe educação e formação. Valorizarmos as apetências, a forma de ser, as competências e a vocação de cada um dos alunos. Nesta sala não há nenhum aluno igual. De forma a contribuirmos para a sua formação académica, humana e, sobretudo, para a sua realização profissional. E por isso, sonhámos trazer as mais variadas personalidades que ajudassem a levar por diante essa nossa missão. Foi assim que falámos de sexualidade sem preconceito, com a Marta Crawford, que valorizámos a importância do conhecimento com Carlos Filhais, que abordámos a importância da fé com a Aura Miguel, a atividade política enquanto instrumento de desenvolvimento com Marcelo Rebelo de Sousa, ou a importância de praticarmos atos solidários, que tão bem nos recordou o Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo. Foi porque sonhámos que conseguimos, através do teatro de rua, recriar a mensagem da madrugada do 25 de Abril, que nem o vendaval, que poucas horas antes do espetáculo nos destruiu o cenário, que obrigou à intervenção do INEM e que houve alunos que foram para os hospitais de Tondela e Viseu, dizia eu que nem isso nos impediu de, à hora marcada, estarmos todos feridos e aflitos, como era o meu caso, a representar e com isso a festejar a madrugada maior da história recente de Portugal. Foi o sonho de querer ir mais além que nos orientou sempre. Mesmo quando nos diziam que não valia a pena, que não íamos conseguir, nós tentámos, insistimos e lutámos. Por vezes, com sofrimento, com cansaço e alguma dor. E por falar em dor, faz exatamente hoje 4 anos que a esta hora um grupo de 18 alunos, 3 professores, um membro da direção, o Sr. Abílio, e o Sr. Zé, um cozinheiro, porque nestas idades um cozinheiro é sempre um papel fundamental, estávamos a atravessar as Rias de Vigo a caminho de Santiago de Compostela. Foi a primeira vez que a direção da escola tomou a iniciativa de ir a Santiago de Compostela. E aqui felicito também a atual direção, na pessoa do Dr. Miguel, o facto de ter dado continuidade a esse projeto, porque desde 2009, todos os anos, tem levado por diante essa iniciativa. Porque, meus caros amigos, não vos escondo que foi uma emoção muito forte, uma emoção enorme, quando entramos no casco velho da cidade de Santiago, pela Rua de Franco, e cantámos o hino nacional até à Praça do Obradoiro. São momentos, não vos escondo, que não serão esquecidos. Estas e outras tantas iniciativas pretenderam reforçar a importância desta escola no contexto regional, há muito granjeada pelas direções que me antecederam e cujos representantes, nas pessoas dos antigos diretores, saúdo e felicito. Porque se não tivesse sido o muito trabalho que vocês levaram a cabo, a nossa determinação pouco serviria. Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da Câmara, minhas senhoras e meus senhores. Antes de terminar, queria reforçar o sentimento sincero de gratidão assente num enorme privilégio de ter trabalhado na Escola Profissional de Tondela. No atual contexto, de reais dificuldades e alguma angústia quanto ao futuro, queria deixar-vos uma mensagem de esperança. É a minha firme convicção de que o futuro vai ser mais promissor do que aquilo que, porventura, muitos possam pensar. Ele depende também da entrega, da dedicação, do empenho de cada um de nós. A nossa história já demonstrou que os genes dos portugueses têm características positivas únicas. Devemos valorizar o mérito em detrimento do quanto baste ou da dedicação mínima, a fim de criarmos uma sociedade mais justa e equitativa e assim proporcionar a todos, sem exceção, uma plena igualdade de oportunidades de realização pessoal e profissional. Termino deixando aos alunos, e porque, como eu disse, durante os 4 anos que tivemos na escola, foi aos alunos que elegemos como prioridade, eu hoje também não podia deixar de eleger os alunos como essa prioridade e deixar-vos a todos vós uma mensagem acompanhada de um desejo de que possam alcançar as maiores e melhores realizações pessoais e profissionais, afirmando desde já a minha completa disponibilidade para aquilo que precisarem. E a minha mensagem é parafraseada em Fernando Pessoa, que diz o seguinte, caros alunos: não se acostumem com o que não vos faz feliz. Revoltem-se quando julgarem necessário. Alaguem os vossos corações de esperança, mas não deixem que ele se afogue nelas. Se acharem que precisam de voltar, voltem. Se perceberem que precisam de seguir, sigam. Se perceberem que está tudo errado, comecem novamente. Se estiver tudo certo,
continuem. Se sentirem saudades, matem-nos. Se perderem o amor, não se percam. Se o acharem, segurem-no. Mas desistir, nunca. Obrigado a todos. Também uma saudação especial para os convidados e, nomeadamente, também os representantes das empresas que trabalham institucionalmente com a escola profissional, aos pais cheios de preocupações, aos alunos cheios de dúvidas, não é? Parece que à tarde vamos falar disso. Eu venho aqui também, de alguma forma, recordar aquilo que foi o nascimento desta escola. Era eu, então, vereador na Câmara Municipal de Tondela e com responsabilidades na área da Educação e Cultura, e pensava-se nessa altura em recuperar aquilo que tinha sido a destruição do ensino profissional, porque se achava que o ensino profissional era um ensino para gente menor, e com os ideais de 25 de Abril, e ideais bonitos, sem dúvida, entendeu-se que todos deveriam ser iguais, e por isso as escolas profissionais de então, que eram as escolas comerciais e industriais, desapareceram e passaram também a ser escolas secundárias ou liceus. Não demorou muito tempo a reconhecer-se o erro, que foi ter destruído uma rede de ensino profissional que tinha dado grandes profissionais e bons profissionais ao nosso país e que se estava a notar a sua falta no tecido empresarial e no desenvolvimento do país. Corrigiu-se o erro. Homenageio aqui na pessoa do professor Joaquim Azevedo, que foi o homem que lançou o ensino profissional em Portugal e com quem nós celebramos o protocolo de criação da Escola Profissional de Tondela, e o dossiê de candidatura foi, na altura, iniciado. Depois de se ter feito o estudo de mercado, chamemos-lhe assim, junto das nossas empresas, de qual era a formação profissional necessária. Porque havia, nessa ocasião, uma opinião generalizada na sociedade, aqui em Tondela, de que o que fazia falta era uma escola de artesanato. Estava um bocadinho na moda as escolas de artesanato, na altura, e então, como nós tínhamos a Olaria Negra de Moelos, a Cestaria de Nandufe e a Tanoaria em Campo de Besteiros, dizia-se que se fazia, e também, está aqui o Sr. Joaquim, como aqui fez bem, também a esteiraria religiosa, e era isso que se defendia. É claro que nós não fomos por aí, porque achámos que não era necessário, e o artesanato mantém-se vivo, apesar de não ter nascido a escola de artesanato, como se pretendia, cada um na sua modalidade. A Câmara Municipal soube dar os apoios necessários para que isso acontecesse, mas efetivamente fez-se o estudo de mercado, que foi um inquérito junto às empresas de qual era a formação necessária em termos técnicos e profissionais para que as empresas tivessem a resposta. E após esse estudo de mercado, esse inquérito, em conjunto com a ADICES, a Associação de Desenvolvimento de Iniciativas Culturais e Educativas, acho que assim, que é a sigla, e sociais, preparámos o dossiê de candidatura e nasceu a Escola Profissional de Tondela, com um curso que só existia em Tondela e em Setúbal, que era o curso de manutenção eletromecânica. E interessante que ainda hoje, praticamente, a Escola Profissional de Tondela mantém, digamos, é claro, com outros cursos à volta, mas este tem sido o núcleo do funcionamento da Escola Profissional de Tondela ao longo de 20 anos. Foi, sem dúvida nenhuma, um esforço enorme. Equipar uma escola para dar um curso destes exigiu um investimento muito grande e já foi aqui referenciado, e eu realço efetivamente o contributo que o Sr. Dr. Carlos Marta deu na altura, que foi, digamos, o instalador
da Escola Profissional de Tondela, pegando, portanto, garantindo a concretização do protocolo que tinha sido assinado. Efetivamente, foram 20 anos de percurso em que se tentou corrigir um erro que tinha acontecido nessa época, que foi o terminar com o ensino profissional e igualitar toda a gente, todos os alunos e todo o sistema de ensino em Portugal. Infelizmente, parece-me, não aprendemos com os erros e, quando tentamos corrigir, ao fim de pouco tempo, e 20 anos não são muitos, estamos, penso eu, e já há algum tempo atrás, a voltar ao início. O poema que o Dr. João Carlos aqui recitou fala-nos um pouco para nós voltarmos também atrás, se tivermos necessidade, e recomeçarmos de novo. Eu julgo que é tempo de recomeçarmos e voltarmos a dar ao ensino profissional a importância que efetivamente ele tem e não o descaracterizarmos nem nos apropriarmos daquilo que foi o trabalho de muita gente, trabalho sério, empenhado, de profissionais, professores, de dirigentes do ensino profissional que trouxeram até este momento as escolas profissionais. Infelizmente, nota-se há alguns anos para cá um novo retrocesso na política educativa. Estamos todos, de alguma forma, a querer abocanhar, deixem-me usar mesmo este termo, abocanhar o ensino profissional, porque efetivamente anda por aí muita gente a apropriar-se dele. Temos entidades a dar formação profissional só porque são certificadas para o ensino. Nós sabemos que muitos dos cursos que por vezes aparecem por aí não nos dão certamente a garantia de bons profissionais que cheguem ao mercado e que sejam absorvidos com satisfação pelas empresas. Por outro lado, o ensino secundário, que é algo que há 20 anos atrás achava que o ensino profissional era para os menos capazes e, portanto, aqueles que até lhe davam muito trabalho ensiná-los, procuravam empurrá-los, digamos assim, para o ensino profissional. Depois, nas escolas profissionais, efetivamente, pegava-se nesses rapazes e nessas raparigas e chegava-se à conclusão de que, afinal, eles, sendo devidamente trabalhados, afinal, até resultavam em belíssimos profissionais, em bons cidadãos, em gente de iniciativa e, de alguma forma, estamos a voltar e o ensino secundário é querer, de alguma forma, absorver as funções específicas das escolas profissionais, muitas das vezes sem os equipamentos e os espaços adequados para desenvolver essa missão e, infelizmente, não sei se haverá coragem para tomar as decisões de não impormos ao ensino profissional aquilo que tem acontecido, números clausos praticamente, impedindo que as escolas cresçam, de alguma forma obrigarmos as escolas profissionais a serem escolas privadas porque não tinham outra forma de serem financiadas e, efetivamente, o ensino profissional é privado. Não sei se é por isso que, muitas das vezes, os nossos decisores políticos se deixam eivar por, enfim, ideologias que muitas das vezes se atacam o privado. Até nos espanta que isso por vezes aconteça numa altura em que temos um governo que, enfim, que ideologicamente não deveria proceder assim, mas efetivamente causa-nos algumas preocupações e deixam-nos dúvidas para o futuro do ensino profissional. Acho que há que ter a coragem de assumir o ensino profissional como um ensino que efetivamente se afirmou contra ventos e marés e que efetivamente tem capacidade para dar ao nosso país aquilo que lhe faz falta: profissionais competentes, devidamente capacitados, capazes de ajudar a dar um novo impulso à nossa economia
e àquilo que efetivamente pode produzir riqueza para poder ela também ser distribuída. Vamos a ver se aprendemos com a história e não cometemos erros que efetivamente nos saem caros e que há necessidade de corrigir. Muito obrigado. Carlos Marco, Dr. Miguel Rodrigues, diretor da Escola Profissional, Engenheiro Oliveira Dias, diretor pedagógico, atualmente Dr. João Carlos Figueiredo e Dr. Felisberto, anteriores também diretores desta instituição, a Sra. Delegada Regional da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Dra. Cristina Oliveira, a Sra. Representante da ANESP, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os Srs. Vereadores, Comunicação Social, e naturalmente uma palavra muito próxima e sentida para todos os professores, funcionários, alunos, pais, encarregados de educação, a todos quero saudar e cumprimentar neste dia. Comemorar 20 anos é marcar uma data. E, acima de tudo, pela importância em tornar uma escola profissional num instrumento ao serviço da qualificação e ao serviço das estratégias de desenvolvimento de uma região. Desde a primeira hora, a atenção centrou-se na capacidade de imprimir a garantia de corresponder à procura e à oferta como determinante para se tornar atrativa esta oferta educativa. Mas, igualmente, por querer atingir patamares de diferenciação. Sendo verdade que esta escola surgiu num tempo onde a formação profissional não tinha o reconhecimento que hoje readquiriu, podendo para alguns, na altura, ser perspectivada como uma resposta menos qualificada e digna, veio, por força do empenho e da capacidade de todos os profissionais, a garantir um patamar de reconhecimento das entidades empregadoras e a ser uma alternativa valorizadora para tantos jovens que aqui vieram reafirmar um caminho que hoje é reconhecido de mérito. A minha passagem por esta escola inicia-se como professor da disciplina de matemática, tendo sido uma época onde me recordo que os vínculos pessoais e profissionais, quer com alunos, quer com professores, marcou de forma inequívoca um forte espírito de identidade e de pertença. Tive a oportunidade de acompanhar bem perto a gestão do então diretor, Dr. Carlos Marta, e do também diretor pedagógico, Dr. José Carlos Diniz. Nesses tempos, a estrutura era bem mais diminuta, sem que com isso os desafios permanentes associados à gênese de um projeto desta dimensão fossem menores. Desses passos iniciais dependeria a afirmação e a sobrevivência deste projeto. Por isso, é justo que reconheçamos o empenho como o projeto foi desenvolvido e o carinho que lhe foi transmitido, o que veio a dar-lhe o vigor necessário para ganhar força e conquistar o patamar que lhe era reconhecido. Foi assim que chegámos ao início do ano 2000. Nesse ano, foi-me dada a oportunidade de vir a presidir à direção da escola, no ano letivo 2000-2001, funções que vinha a suspender em janeiro de 2012 por força do exercício das funções autárquicas. Daqui se vê que fui o presidente que tive menos tempo de exercício. Mas, sem por isso, deixei de o sentir como muito importante. Nesse período, todas as escolas profissionais tiveram de se harmonizar com o novo quadro legal, redefinindo as novas estruturas das respectivas entidades proprietárias, o que nos levou a ajustar a estratégia em função destes novos quadros de organização, sabendo da importância que a gestão financeira teria para a boa condução da escola. À época, tendo a inestimável colaboração do Engenheiro Dias como diretor pedagógico, iniciámos a estruturação da constituição de um corpo docente mais estável, tendo-se igualmente dado espaços determinantes para que viéssemos a ter um espaço próprio num pavilhão industrial, para que a formação em contexto de trabalho pudesse ganhar novas estruturas com espaços e equipamentos adequados. Também recordo a intervenção que efetuámos na requalificação de algumas áreas da própria escola. Desses tempos, guardo a certeza de que a Escola Profissional Tondela não é só uma escola que promove a aprendizagem de saberes, do saber fazer, mas igualmente determinante no saber estar e no saber ser. Numa visão promotora de uma escola moderna,
que reconhece nos valores da cidadania, da participação cívica, de uma ação responsável e interventiva, os pilares para garantir que o futuro se constrói neste tempo presente e se pode antecipar quando olharmos para a escola como a mais determinante intervenção na construção de uma sociedade que promove igualdade de oportunidades e que acredita que com esforço e trabalho poderemos ganhar novas competências e reforçar capacidades valorizadas pelo mérito das mesmas, pelo que essas são as mais importantes ferramentas que podemos adquirir e que a escola nos pode facultar. Esta escola que interage com a comunidade, que identifica parcerias capazes de potenciarem a sua missão, é o garante que continuará a assegurar a qualificação de respostas educativas para a nossa região, o que muito honra o nosso concelho. E é neste quadro que eu penso que está nas nossas mãos continuarmos a traçar este futuro com o contributo de todos. Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, restantes entidades oficiais, militares, religiosas, convidados, excelentíssima mesa, amigos, naturalmente comunicação social e uma palavra, como não podia deixar de ser, muito especial para os professores, os funcionários e os alunos que são a grande comunidade educativa desta grande escola que é a Escola Profissional de Tondela. Parabéns a vós. Corrigir, se não me leva a mal, a Marta, e para ao Sr. Secretário de Estado, que aqui cumprimento mais uma vez respeitosamente, agradecer, como não podia deixar de ser, a sua presença hoje aqui nesta cerimónia oficial dos 20 anos da Escola Profissional de Tondela e a honra de o termos connosco e lhe transmitir que está num concelho muito grande, um concelho que tem gente excepcional, que neste tempo tão especial consegue ultrapassar as dificuldades, consegue resolver os problemas e anda em frente. E que hoje lidera a nossa região do ponto de vista do movimento associativo autárquico, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do desporto, ou seja, um grande dinamismo fruto da força, da competência e da capacidade das suas boas gentes. Mas também lidera, é bom aqui dizer, fruto do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela direção da Escola Profissional e por toda a comunidade educativa da Escola Profissional, na pessoa, naturalmente, do meu caro amigo Miguel Rodrigues, também lidera, é bom dizer, o ensino profissional na nossa região. E por isso merece aqui uma referência muito especial e muito importante. As palmas são para vocês. O que é que eu posso dizer? Quando venho a esta casa, diga-se Escola Profissional, lembro-me que quando entrei nos Bombeiros Voluntários de Tondela, onde juntamente com o Miguel, com a Paula, com o Dr. Zé Carlos, iniciámos com 40 alunos uma formação fantástica que veio até aos dias de hoje e depois com instalação definitiva no antigo Colégio Tomás Ribeiro. Nessa altura tinha, perdoem-me, 36 anos, hoje tenho, façam as contas, uma idade desgraçada, mas foram 20 anos fantásticos, 20 anos de serviço que a escola tem vindo a fazer ao serviço da nossa comunidade, com uma estratégia muito bem delineada no domínio do ensino profissional, numa primeira fase, sobretudo vocacionada para cursos muito técnicos e muito específicos, como aqui já foi referido, o curso Eletrónica Comando e o curso Manutenção Eletromecânica, que são as genes da força desta escola, repito, muito estrategicamente para aquilo que nós já tínhamos no nosso território, as nossas empresas
e as nossas indústrias e que foi prosseguindo essa oferta educativa ao longo destes 20 anos em outras áreas, mas que naturalmente manteve essa linha orientadora que lhe permitiu hoje ser verdadeiramente uma escola praticamente local, regional, mas sobretudo nacional, de uma grande oferta profissional. E por isso, passados que estão 20 anos, quero apenas e só, nesta oportunidade, neste dia tão especial para todos nós, não apenas para a escola profissional, mas também para toda a comunidade, felicitar a escola e dizer aos alunos e aos nossos jovens que vocês são o melhor que nós temos. E por isso, compete-nos a nós, entidades públicas, instituições, fazer tudo o que estivermos ao nosso alcance para que vocês sejam felizes. Muito obrigado. Muito obrigada também, deputado Marta, exatamente a Nelma sentar, porque irá receber pelas mãos então do nosso diretor, Dr. Miguel Rodrigues, a lembrança que temos para si. Estas medalhas são um pequeno gesto de reconhecimento pelo trabalho e pela dedicação dos nossos ex-diretores. Vamos então também oferecer ao nosso diretor pedagógico, o Engenheiro Dias, e ao nosso diretor, o Dr. Miguel Rodrigues, vamos, portanto, entregar também uma medalha, a respectiva medalha a cada um. Eu pedi a colaboração então do Engenheiro José Lemos, que também é dos profissionais mais antigos da nossa casa, e o Engenheiro Amânio, para nos ajudarem nesta entrega. Muito obrigada. Era uma surpresa que realmente não estávamos prontos, portanto, por isso é surpresa. Espero que gostem. Muito obrigada também, mais uma vez, ao Engenheiro Lemos e ao Engenheiro Amânio. E agora sim, muito obrigada também ao Sr. Secretário de Estado por ter aguardado mais um bocadinho. Muito obrigada. Segue-se então a intervenção final, ficará a cargo então do Dr. João Lourenço, Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, a quem mais uma vez agradecemos a sua presença e a sua simpatia e disponibilidade. Ora, bom dia a todos. Primeiro cumprimentar os senhores Presidente da Câmara Municipal de Tondela, o Sr. Vice-Presidente também, a Sra. Delegada Regional de Educação do Centro, o Sr. Diretor da Escola Profissional de Tondela, autoridades militares, civis, religiosos aqui presentes, professores, pessoal não docente, pais encarregados de educação, representante também da Anesp, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, e naturalmente, e em primeiro lugar, aos alunos, daqui também os meus cumprimentos. A razão que me trouxe hoje a esta escola profissional, para além de comemorar o seu 20º aniversário, foram duas indicações que me deram a propósito desta escola. Em primeiro lugar, que ao longo do seu percurso conseguiu construir uma identidade fortíssima em que há uma conjugação de esforços ímpar entre alunos, professores, órgãos de direção e empresários, Câmara Municipal e todas as outras entidades que envolvem. Portanto, diria eu que estaremos em presença de uma escola profissional de referência. E em segundo lugar também, porque me disseram que a qualidade do ensino que aqui é prestado, bem como a qualidade da preparação que é disponibilizada aos alunos, tem vindo a ser um motor essencial a esta região e, acima de tudo, muito significativa para os alunos que a frequentam. E hoje, de facto, posso comprovar que assim é. 20 anos de ensino profissional nesta escola,
significa que é um percurso de qualificação de muitos jovens. E a propósito da qualificação dos jovens, aquilo que eu posso e devo dizer é que a batalha decisiva que temos pela frente é a qualificação do nosso capital humano. E o mesmo a dizer, nesta circunstância, a qualificação dos jovens. Eu não fugiria ao repto que foi aqui lançado, a propósito da qualidade do ensino profissional e daquilo que é disponibilizado em termos de formação profissional com qualidade e com relevância para quem o frequenta e para aqueles que são os verdadeiros destinatários desses jovens com qualificação profissional que são as empresas. De facto, o que nós procuramos hoje e neste momento é que o ensino profissional veja reforçada a sua qualidade e a sua atratividade. Nunca fui dos que embarcaram na ideia de que o ensino profissional é para os alunos que não gostam da escola. Nós sabemos que precisamos de ir ao encontro da vocação dos jovens. Nós sabemos que todos, como aqui também já foi referido, e cada um de nós é diferente do outro. Nós sabemos que queremos percursos de vida diferentes. E nós sabemos que as empresas precisam e necessitam desta diferença. Por isso, o ensino profissional é uma aposta fortíssima deste Governo e no qual também eu estou verdadeiramente empenhado para que consigamos encontrar entre a economia e a educação um ponto de referência comum. Nós precisamos de conjugar esforços, de aliviar investimento que tem vindo a ser desperdiçado com duplicação de oferta e com sobreposição de oferta e muitas vezes em formação profissional que não é verdadeiramente qualificante e não é necessária para as empresas. A Escola Profissional Tondela, neste aspecto, honra bem o seu percurso de 20 anos pela qualidade da formação que vai disponibilizando. Se, ao comemorar os 20 anos de existência, estamos aqui, ao fim e ao cabo, a relembrar um percurso que foi iniciado a quando da criação das escolas do ensino profissional, então, e vale a pena relembrar a história, então uma ação conjunta dos Ministérios da Educação e do Trabalho, em parceria com diversos atores sociais, locais e regionais, empresas privadas, associações industriais e comerciais, sindicatos, associações sindicais, câmaras municipais e administração pública, através da qual se pretendeu envolver os parceiros sociais, assegurando assim uma forte ligação aos tecidos económico, social e cultural, na qualificação de técnicos intermédios, promovendo uma estreita ligação com o mundo do trabalho, facilitadora da integração profissional dos jovens diplomados. Verificamos que, passados mais de 20 anos, continua o universo empresarial a reclamar a qualificação destes técnicos. Pelo que importa relembrar o objetivo central que então presidiu à criação das escolas e dos cursos profissionais, acrescentando-lhe o que o contexto atual exige, ou seja, retomar o papel central dos atores locais, regionais, nomeadamente no envolvimento mais objetivo e sistemático das empresas na qualificação profissional dos jovens e atuar de uma forma racional no sentido do aproveitamento máximo dos recursos de que o país dispõe. Esses objetivos só poderão ser atingidos através de uma atitude proativa de todos, obedecendo a princípios de racionalidade, com uma concertação ao nível dos territórios, da rede de oferta educativa e formativa, dos cursos profissionais e outras ofertas de dupla certificação, da identificação que têm mais e melhores condições para um ensino profissional de qualidade, cuja dimensão permita a construção e a consolidação de saberes específicos neste domínio de ensino, que possibilitem uma maior e mais consistente capacidade de intervenção, ao invés da existência de uma oferta dispersa, assente no individualismo institucional, em detrimento do estabelecimento de acordos de cooperação e parcerias, da efetiva participação das empresas na definição da rede de oferta em consonância com as reais necessidades de recursos humanos qualificados. Neste sentido,
as autarquias têm um papel relevante, enquanto plataformas de congregação do interesse público local e ou regional, através das comunidades intermunicipais, incluindo nos seus planos de desenvolvimento estratégico, partindo da sua realidade concreta, o ensino profissional como variável a considerar na promoção do desenvolvimento local. Sendo uma aposta do Governo o reforço e a consolidação do ensino profissional, através da melhoria da sua atratividade e qualidade, como já referi. Algumas ações serão desenvolvidas no presente ano letivo, nomeadamente o redirecionamento da oferta educativa e formativa para cursos de áreas prioritárias relevantes para a economia e, consequentemente, para a criação de emprego. Neste sentido, está também em fase de conclusão a adoção de mecanismos que permitam a racionalização das ofertas profissionalizantes de natureza dual, de nível 4 de qualificação, com vista à criação de uma só via estruturante de ensino profissionalizante de nível secundário, que qualifique os jovens para o ingresso no mercado de trabalho, preparando-os simultaneamente para o acesso ao ensino superior, especialmente politécnico, no sentido da qualificação progressiva e permanente numa lógica de aprendizagem ao longo da vida. Tal objetivo será concretizado através da manutenção das cargas horárias das componentes da formação sociocultural e científica, ao mesmo tempo que se reforçará a carga horária da componente prática, promovendo-se assim uma articulação mais estreita entre a formação em contexto de trabalho e a formação nas empresas, aumentando naturalmente o tempo de aprendizagem que os jovens realizam nessas mesmas empresas, o que se revelará como fator facilitador da transição para um mercado de trabalho. A par deste objetivo de tornar mais dual o ensino profissional, aumentando o número de horas de formação nas empresas, é também propósito do Ministério da Educação e Ciência criar as condições e os mecanismos que permitam um maior, mais efetivo e sistemático envolvimento das empresas na formação profissional, designadamente através da sua participação na definição dos perfis profissionais e de conteúdos curriculares específicos da componente técnica, bem como na própria partilha da gestão da formação profissional. Nós pretendemos que as empresas cada vez mais se envolvam na formação dos jovens. Pretendemos reforçar, como foi referido, a formação em contexto de trabalho, o tempo de permanência nas empresas, para que essa qualidade que se pretende incutir à formação profissional seja efetiva. E é neste sentido que nós temos vindo a estabelecer, gradualmente, contactos com grupos empresariais de relevo nacional e até internacional, com vista à sua participação em parceria com as escolas na coorganização e gestão dos cursos profissionais. Destas parcerias, que pretendem ir além da disponibilidade enquanto entidades enquadradoras da formação em contexto de trabalho, espera-se também a assunção, e aqui fica também o desafio, por parte das empresas, da responsabilidade em assegurar também a componente técnica dos cursos. Esta ligação estreita entre as escolas e as empresas será concretizada, nomeadamente através da criação das escolas de referência do ensino profissional. Para além disso, está em curso o desenvolvimento de um novo referencial para a organização e gestão das escolas profissionais públicas de agricultura e desenvolvimento rural, no sentido de otimizar as potencialidades que estão inerentes, particularmente enquanto agentes privilegiados para alavancar o desenvolvimento de uma nova agricultura que seja capaz de atrair mais jovens para uma área de formação tão relevante para a nossa economia. Por último, aqui referir brevemente a recente criação dos Centros para a Qualificação e Ensino Profissional, que irão possuir uma vertente de orientação escolar e profissional que pretende proporcionar aos jovens uma escolha realista que atenda, em todos os fatores, aos diferentes perfis individuais, à diversidade de cursos de educação e formação profissional, às possibilidades de prosseguimento de estudos, tendo em consideração as necessidades presentes e perspectivas do mercado de emprego, fator relevante
num momento de mudança estrutural da economia portuguesa. Fica aqui em Tondela, e na pessoa, naturalmente, do Sr. Presidente, que aqui me permita que faça uma referência muito especial ao dinamismo que conseguiu, de certa forma, levar ao seu conceito e levar, particularmente, e transportá-lo também para dentro da educação e da formação profissional. Fica aqui um desafio, no sentido de que em Tondela se continuem a dar os passos necessários à consecução dos objetivos que acabei de identificar, já que a sua história, a sua longa história de 20 anos, neste caminho assim profissional, permite concluir, terá capacidade para o fazer. Muito obrigado e bem-aja. Muito obrigada então ao Sr. Secretário de Estado, Dr. João Branco, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. E já agora também vai dar uma lembrança de Tondela. Portanto, eu pedi ao Dr. Miguel Rodrigues, nosso diretor, que fizesse favor então de entregar também uma pequena lembrança para que se lembre de nós. Aqui está então, muito obrigada.